Agora, vamos para uma pergunta difícil. Como estudante de cursinho, que conselho você daria para os estudos? Eu acho que não só estudante de cursinho, mas qualquer estudante, né? Do cara que está fazendo cursinho, o cara que está fazendo residência, o cara que está fazendo revalida, as outras pessoas nos outros concursos, né? A gente tem que saber, primeiro você tem que conhecer o que é o paradoxo do nosso tempo. E o paradoxo do nosso tempo é a época onde nós vivemos as possibilidades infinitas, que é um reflexo até da nossa capacidade de relacionamento, né? Então você conhece uma menina legal, mas você tem, sei lá, 20 meninas que você paquera no Instagram, que você acha que um dia você vai ter alguma coisa com elas. E aí você fica se podando de um lado para o outro, sem investir em nada. Por quê? Você tem tanta possibilidade que o que é mais fácil é desistir. Você começa alguma coisinha e fala, vou desistir, vou voltar para trás, tá? Tem um cara, um filósofo que faleceu há cerca de uns 2 anos, Roger Scruton. E o Roger Scruton, ele falava que o problema do nosso tempo não é a falta de liberdade, o problema do nosso tempo é a falta de enraizamento. Então, ninguém mais quer se comprometer, porque compromisso, ele demanda uma decisão que vai além do impulso que exige sentido. E é justamente isso que eu preciso falar com você quando você fala, qual é a minha dica de ouro para eu passar no meu concurso, seja ele vestibular ou qualquer que seja, né? É sobre aquilo que está atrás do óbvio, né? O óbvio é sentar e estudar, né? 2, você ter uma estratégia para isso. Mais 3, você reconhecer o ambiente que você vive. E esse ambiente, que é o que eu te falo de você entender o paradoxo do nosso tempo, né? Escolhas infinitas que fazem com que você não consiga se dedicar a uma. Você tem tanta coisa para fazer que você vai desistindo aos pouquinhos, né? Ou você não pega nada para valer e fala assim, cara, eu vou fazer isso, eu vou dar certo. Eu vou ter que falar o nome de algumas pessoas, vai ouvindo, e depois se vocês tiverem curiosidade, escuta isso, porque vai procurar essas pessoas, porque eu acho que é interessante vocês abrirem o leque do conhecimento de vocês, né? Eu acho que o ponto de partida para todo mundo que decide fazer uma coisa, você decidiu passar na faculdade, né? Ou a pessoa decidiu passar no concurso, no X, tá? Que não seja faculdade, mas concurso. Vou até terminar meu wheyzinho de baunilha com café aqui. Você tem que lembrar, a primeira pessoa que me vem à mente é um psicólogo, o cara que debatia com Freud, que é o Adler, né? E ele é o cara que acreditava que a vida que a gente tinha, ela não tinha nada a ver com os traumas que a gente sofria e que ela tinha a ver, na verdade, com o nosso propósito, né? Então, o que Alfred Adler ele ensina a gente? Ele ensina que a vida humana ela é movida por propósito, não por trauma. Então ele inverte o Freud quando ele fala que o que nos molda não é o que aconteceu, e sim o que a gente decidiu fazer com isso. Então o que te molda não é, na verdade, a prova que você vai fazer, né? O que te molda é aquilo que está depois. É para isso que você está, na verdade, se preparando. E dentro disso, a gente falou disso ontem, né? Adler, ele é muito enfático na coragem de você ser imperfeito. Que é uma coragem que cada um de vocês já demonstrou quando vocês decidiram atravessar as fronteiras da vida que foi exposta a vocês em relação às suas culturas, burocracias, né? E continuaram perdurando nos seus objetivos. E é mais do que isso, né? Não é só sobre o que vocês conquistaram, é cuidar do que vocês conquistaram, né? Porque a gente não conquista e larga, a gente conquista, mantém. E o compromisso nesse sentido, ele é o contrário da vitimização. Lembra aquela história? Ou você tem um argumento ou você tem sucesso? Quando você consegue olhar para suas próprias circunstâncias, por mais difíceis que elas possam ser, e dizer, eu sigo mesmo assim, porque é isso daqui que importa, né? Como, por exemplo, você fazer dieta, né? Ou então você ir no treino porque está frio, e as duas insiders estão funcionando, eu já estou quente. Quando você faz isso, sem saber
Você está falando dessa disputa titânica entre Freud e Adler na sua cabeça, né? Onde você está deixando de lado de valorizar seus traumas para trazer à tona o seu propósito. E é isso que eu quero chegar. Por quê? Porque muito do sentido daquilo que a gente faz e constrói é ter a nossa responsabilidade. Tem um monte de gente que fala sobre responsabilidade. Anota mais um nome aí. Uma das pessoas que eu gosto que fala sobre responsabilidade é o Jordan Peterson, que é um psicólogo clínico, que defende que o sentido da vida não está em evitar o sofrimento, né? Porque ele é inerente da nossa existência. É carregar voluntariamente o peso que dá sentido à existência. É você entender, se é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu farei. Se é isso que eu tenho que fazer, estudar para passar no vestibular, esse é o seu propósito de vida no momento. E é isso que você vai fazer. E ainda, segundo o Jordan Peterson, né, assumir responsabilidade, ele é o antídoto para o caos. É o título do segundo livro mais recente dele, né? E ele sustenta que a nossa identidade, portanto, ela não é o que a gente deseja, mas é aquilo com que nós nos comprometemos todos os dias. Então, quem é você, senão as coisas que você faz, pelos desejos que você nutre? Meu amigo, você é isso, você é um batalhador, é um estudioso. É isso que tem que te dar coragem para sentar numa cadeira e só levantar quando você terminou de fazer aquilo que você se propôs a fazer, né? E a ideia dele, quando a gente falou disso ontem, mas frisar, né? O Jordan Peterson que fala que compromisso é sabedoria. Você mostra a sua sabedoria de acordo com a sua capacidade de criar compromisso com as coisas que você realmente deseja. Por quê? Porque isso nos protege de distrações, porque isso nos protege de supérfluos, né? Se você está fazendo aquilo que o teu propósito está ligado, você não está gastando tempo à toa. Você não está vendo videozinho rápido de gente serrando madeira, gente lavando tapete, sabe? Porque você está focado a energia naquilo que constrói. E se esse é o seu caso, eu acho que vale a reflexão a partir do que eu estou falando para você. Cara, se você fica na internet, zapeando, preso nesses videozinhos, tá muito errado. E muito errado porque você está abrindo mão do seu compromisso. Quando você trata do seu compromisso, quando você desenvolve a sabedoria que permite que você lide com o seu compromisso de forma objetiva, você está falando não para procrastinação, principalmente para procrastinação silenciosa. Aquela lá que quando você está sábado à tarde que você precisava estudar, você vai lá arrumar sua gaveta de meia, que não tem nada a ver. Então, o que é muito importante dentro de todo esse papo que eu estou falando para você, é você identificar seu propósito e seguir em busca da sua felicidade. Só que aí, se a gente fala de felicidade, a gente tem que falar de outro psicólogo clínico, que é um cara fora de série. Procura os vídeos dele, que vocês não vão se decepcionar, que é o Dan Gilbert. E ele trata, né, ele passou a vida dele estudando sobre felicidade. E o que ele fala, né? E ele fala isso através de estudos científicos, de testes clínicos que ele fez, em que não são as conquistas que nos fazem felizes, mas o processo que nós nos envolvemos profundamente com algum significado. Então, sabe, não é, pum, sei lá, eu conquisto meu CRM e isso me deixa feliz. Mas é tudo que eu vivi para fazer isso. Não é só chegar num puta físico, né, que é padrão ouro daquilo que é a nossa opinião. Mas é você observar toda a dedicação que você teve, olhar para trás e falar simplesmente, eu sou foda. Isso daí é muito importante. E a gente cria isso, né? Como? Fazendo. O nosso cérebro, ele cria essa condição, quase como se fosse uma... O Dan Gilbert, ele chama isso de felicidade sintética, né? Que é a capacidade do ser humano de encontrar alegria genuína, mesmo em condições adversas. E principalmente quando existe um compromisso com algo que seja maior do que o seu ego. Por isso, a sua preocupação em colocar outras pessoas em primeiro lugar, além de você, né?
a sua esposa, seus filhos, se não você não está nessa época da vida, os seus pais, trazer orgulho para os seus pais. Então, se você vai prestar qualquer concurso, né, não é necessariamente ser aprovado nele, você vai prestar medicina, não vai ser o CRM ou o jaleco que vai te trazer felicidade. Olha quanta gente infeliz que tem CRM e jaleco, né? Na verdade, é o ato contínuo de você cuidar, aprender e evoluir, só que com consistência. Quando você tem consistência. Deixa eu falar de alguém que isso é importante, né? Eu falei para vocês de um monte de gente importada, né? Vamos falar de brasileiro, né? Não sei se vocês conhecem. O Jacob Petri, ele fala que a escolha que molda quem nós somos, né? Se você parar para pensar nisso, ele tem inclusive um livro sobre isso que chama, como é que é? Acho que o nome do livro do Jacob Petri, se não me engano, depois vocês corrijam aí nos comentários, é O Óbvio que Ignoramos. Dá uma olhada nisso para mim, por favor, coloca aí nos comentários. Mas o que ele fala? Ele fala que o verdadeiro divisor de águas na vida é a decisão de permanecer. Isso vai muito além de uma prova de cursinho, vai aquilo que emana da sua vida, né? Quando eu falo para vocês que o fisiculturismo foi fundamental na minha vida, o esporte foi fundamental na minha vida para eu conseguir conquistar as outras coisas. Por quê? Justamente através do esporte eu aprendi a permanecer, a insistir, insistir, a desenvolver resiliência. E o fisiculturismo, cara, é uma baita resiliência, porque você está treinando com o físico que você quer mudar, com a promessa daquilo que não é garantia do físico que você vai atingir. Me fala uma coisa que você precisa mais resiliência que isso, mais insistência que isso. E uma das coisas que o Petri fala, e que eu gosto muito, eu vou parafraseá-lo agora, né? Ele tem uma frase que é assim: nada floresce onde não há permanência. Para pensar no que ele fala. O que é essa ausência de possibilidade? Que de fato, você planta uma sementinha, se você tirar ela de lá, ela vai crescer? Cada dia que você vai na musculação, por exemplo, é uma sementinha que você plantou. Cada refeição que você faz dentro da sua dieta é uma sementinha que você plantou. Fugiu disso é como se você tirasse essa sementinha. E isso é importante, porque justo uma das coisas que o Petri fala, né, ou pelo menos que eu entendo que ele fala, que está aí também para discussão, vocês colocam nos comentários, é que ele propõe que a motivação ela é é momentânea, né? E que é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? Por mais importante que a motivação ela seja, né? Ela é momentânea e ela é a construção deliberada de uma identidade comprometida. Essa identidade ela não se forma por ideais, ela se forma por atitudes repetidas. Então, quem é você? Você não é aquilo que você pensa de você, você é aquilo que você construiu ao longo da vida que você observa. E por que é importante falar isso? Não é pelo lado da arrogância, é o contrário. É quando você está pensando em você de menor valia, que você acha, que você acha que você não é suficiente, que você acha que você não é bom, que você acha que você não tem, que você acha que você não consegue. Isso não é você. Você é o que você conquistou. E, gente, eu não estou trazendo, pelo amor de Deus, isso é a parte do estudo científico daquilo que são pessoas que falam com sabedoria. Olha quem eu falei para vocês: Freud, Adler, Jordan Peterson, Jacob Petri. É gente infinitamente melhor que eu e que eu estudo, por quê? Para entender o que é consciência do ser humano, porque é meu material de trabalho. Então, a ideia-chave, né, é vocês entendendo que o compromisso é sabedoria, é poder estender isso para você poder reconhecer que a consistência é uma virtude porque é algo necessário de se fazer, de se construir. A gente constrói a nossa virtude. E a virtude não tem nada a ver com talento, né? Porque às vezes as pessoas confundem, né? A virtude, na verdade, é a repetição disciplinada das escolhas alinhadas com um determinado propósito. É fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando, que é um dos conceitos de moral. Inclusive, quando você mesmo está cansado de olhar, né? Não aguento mais. Então é
É isso que é a ideia. E a nossa vida, quando a gente fala de carreira, porque você está me falando de um concurso, né? Concurso predispõe uma carreira. Você tem que entender ela como se fosse um projeto em construção. Tem um lugar nos Estados Unidos, na faculdade de Stanford, que é o Life Designing Lab. Ele é cuidado por um sujeito chamado Bill Burnett, e ele fala que a vida não é algo a ser encontrado. Por isso que todo mundo que você vê que está procurando o que vai fazer, por isso que essa gente está perdida. Porque, na verdade, a vida é algo que se projeta, pelo menos no estudo do que é esse Bill Burnett, né? E como ele enxerga as coisas. Então, seja com testes, seja com erros, mas com consistência, que eu falei para vocês. Então, na lógica do Life Design, do Bill Burnett, o compromisso é o que te permite iterar, tentar, errar, corrigir, seguir, e só se ajusta o que se sustenta. E só melhora o que se persiste. Por isso que é uma questão de ação, por isso que é uma questão de construção. Por isso que o importante não é a ideia, é o ato. Eu vou começar a treinar e eu fui na academia. Eu vou começar a fazer dieta e essa refeição eu já escolhi algo melhor. E aí eu tenho que voltar para vocês no Roger Scruton. Por quê? Porque uma das frases mais bonitas do Roger Scruton tem a ver com tudo na sua vida, do seu relacionamento, né? E a sua carreira, que é: amar é dizer, eu estou aqui e irei permanecer. Aquele seu namoro que não está engrenando. Por quê? Porque toda hora, ai, acho que eu vou terminar, ai, acho que eu vou terminar, ai, acho que eu vou divorciar, ai, acho que eu vou divorciar. Ou então, eu vou desistir desse cursinho, eu vou desistir desse trabalho. Desistir não é o caminho. E eu gosto muito do Roger Scruton porque ele analisa que numa cultura onde tudo pode ser trocado, descartado, substituído, ficar virou um ato de resistência. Por que você insiste nisso? Porque é uma virtude. E aquilo que a gente vive, um dos propósitos da nossa vida é conseguir desenvolver virtude para a gente conseguir realizar aquilo que a gente quer. Então, quando você se compromete com uma profissão, com um país, com uma causa, ou mesmo com a própria verdade, ele é um gesto, na verdade, de integridade intelectual e moral. E é esse gesto que salva, por exemplo, a medicina de virar uma função técnica, né? Uma coisa, um trabalho, e não uma profissão. E é exatamente esse raciocínio que faz com que a medicina seja humanizada, praticada por pessoas cujo interesse é trazer o bem-estar para o próximo. Eu falo da medicina, que é a minha profissão, mas entendam isso, né, para todas as profissões da área da saúde, né? Cara, tudo isso para responder que dica que eu tenho para o cursinho. Eu devo estar muito louco. Se for o caso, comenta isso também. Bom, mas eu tenho que fechar isso de qualquer forma. Eu acho que a sabedoria, portanto, ela acaba sendo a virtude do continuar, do insistir, do persistir, do realizar. Então, hoje vocês não estão diante de um teste, né? Para quem vai fazer cursinho, não é o vestibular. Para quem vai fazer concurso, não é o concurso que você vai fazer. Você, na verdade, está diante da vida que você escolheu construir, aonde esse evento é uma etapa simples, não é sua vida. Só que ela demanda a virtude da insistência. Então a resposta a essa escolha, ela não está no acaso, nem no talento, porque a gente talentosa também falha, né? Ela está na firmeza que você quer imprimir nisso, que você decide carregar. É isso que é importante. O que eu quero que vocês lembrem de toda essa confusão, né? Compromisso é sabedoria, então ele separa os que têm valor daqueles que são apenas ruído, porque vai aparecer gente que fala um monte de coisa e que não realiza nada. E consistência é uma virtude. Por quê? Ela transforma aquilo que é a intenção num legado. E aí isso fica maior do que você. E isso te transcende, isso te expande. Bom, meu caro amigo vestibulando, né? O que eu quero dizer para você? A medicina precisa de você. E mais ainda, ela precisa da versão comprometida e consistente de você. Para qualquer que seja a profissão, eu falo da medicina de novo, que é a minha profissão. Mas eu acredito que qualquer profissão, a sua profissão precisa de você.
Aquilo que você está desejando alcançar precisa de você, porque a sua consistência e o seu compromisso farão com que aquilo que você deseja alcançar tenha sentido não só para você, mas para tantas e tantas pessoas que têm os mesmos desejos que você tem e que talvez nesse momento não tenha a sua coragem. E por mais que a gente não aprenda coragem, a gente é capaz de copiar ações, ou pelo menos o ato de agir. Faça alguma coisa. E se assim o é, eu não tenho mais nada para te dar dica. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?